O ex-presidente Jair Bolsonaro é internado para exames após autorização do ministro Alexandre de Moraes. A gente tem informações a respeito disso ao vivo, diretamente de Brasília, com a nossa repórter Rani Veloso. Vai chegando aqui ao vivo no nosso programa. Vejo que você está aí na frente do hospital, não é isso, Rani? O que se sabe até esse momento da saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro? Boa tarde, Kobayashi, a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. É isso mesmo, nós estamos posicionados aqui em frente ao Hospital DF-Star, onde se concentra aqui apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele já está no hospital há quase 5 horas para a realização desses exames após a autorização do ministro Alexandre de Moraes. De acordo com os deputados federais, Coronel Crisóstomo e Bia Kicis, que acabaram de falar com a gente aqui na porta do hospital, ele já começou a realizar os exames, mas ainda deve demorar. E, inclusive, de acordo com os parlamentares, no primeiro exame que ele fez, os médicos confirmaram a pequena lesão no cérebro, que seria o traumatismo craniano leve. Como a gente ainda mostrou ontem na programação ao vivo da Jovem Pan, o médico Cláudio Birolini, que acompanha o ex-presidente Jair Bolsonaro, havia confirmado pra gente, ele disse que, inclusive, já havia alertado sobre essa possibilidade de queda do ex-presidente Jair Bolsonaro, que na sala onde ele cumpre a pena de prisão por tentativa de golpe havia esse risco, e assim aconteceu durante a madrugada de ontem. Ainda há informações desencontradas, de acordo com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que não se sabe ao certo quando ele levou essa queda e bateu a cabeça no móvel da sala onde ele está ali cumprindo a sua pena. O último exame, Kobayashi, que ele vai passar aqui é o da ressonância magnética, porque precisa o uso de contraste e também um período mínimo de jejum. E aí só depois é que a gente vai ver se o hospital vai liberar uma nota atualizando o estado de saúde dele. Por enquanto não há previsão para isso. Há sim uma reclamação da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Desde ontem ela faz críticas diretas à demora para a liberação dessa autorização dos exames do ex-presidente. Jair Bolsonaro só teve essa autorização na segunda tentativa da defesa, que teve que anexar os laudos tanto dos médicos pessoais do ex-presidente, quanto também o laudo da Polícia Federal, que inicialmente, ainda ontem, havia dito que ele estava consciente e sem danos neurológicos. Michele Bolsonaro disse que há sangue nas mãos do ministro Alexandre de Moraes e também do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Isso ontem à noite ainda, ali em frente à Superintendência da Polícia Federal, onde Jair Bolsonaro estava ontem à noite. Vamos ver o que ela disse. Ele precisa de um enfermeiro, na verdade, ali dentro do quarto. Ele está sendo negligenciado, ele está sendo torturado, ele está num quarto trancado que só pode ser aberto quando ele tem que tomar medicação. A primeira medicação do dia às 8 horas da manhã. Isso nos preocupa. Se eu pudesse, eu ficaria ali sentada, eu não posso fazer nada. Eu peço a Deus para que proteja ele e livre ele de todo mal. Mas é uma mancha para a instituição se acontecer alguma coisa com meu marido. Mais uma vez, não é possível que mais uma vez vai ter sangue de inocente na mão do excelentíssimo ministro e do Gonet. Bom, a gente lembra que na autorização do ministro Alexandre de Moraes, ele determinou que a Polícia Federal faça a segurança e o transporte do ex-presidente, que deveria ser discreta, e que o ex-presidente deveria acessar o hospital e também sair do hospital pela garagem, que a autorização seria apenas para a realização dos exames. A gente também falou agora há pouco com a deputada Bia Kicis, que reforçou que os parlamentares vão fazer solicitações diretas ao presidente do Supremo Tribunal Federal para concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária de Jair Bolsonaro. Mais cedo, ela criticou sobre a demora nessa autorização dos exames, disse que acionou o Conselho Federal de Medicina junto com os apoiadores do ex-presidente que estão aqui concentrados na porta do hospital e disse que estão matando Bolsonaro pouco a pouco. Vamos ver o que ela falou. Mas é claro que isso foi uma liberação bastante tardia. O que a gente espera é que o presidente possa ir para casa, porque já ficou mais do que provado que não é seguro ele ficar nas dependências da Polícia Federal. Não é seguro, ele não tem o atendimento necessário. Vamos lembrar que o que ele está passando hoje é em decorrência de uma facada, de uma tentativa de assassinato. E o que estão fazendo com ele é dar
prosseguimento àquela tentativa de assassinato. Gente, estão matando Bolsonaro aos poucos. Nós entramos em contato com o CFM porque a gente ficou muito preocupado com a demora da vinda do Bolsonaro para cá. Uma pessoa cai, leva um tombo, tem um traumatismo craniano. Como é que ele não vai fazer exames imediatamente? Bom, inclusive o ex-presidente confirmou aos agentes que encontraram Jair Bolsonaro ontem pela manhã que teve tontura e também crises de soluços durante a noite, mas não sabe o momento exato da queda e que o ex-presidente não acionou o protocolo médico, né? Quando os policiais perguntaram se ele necessitava de um médico, ele disse que não, mas mesmo assim os médicos foram acionados, mas houve sim essa demora, mais de 24 horas depois que ele foi encontrado, é que o ministro Alexandre de Moraes deu essa autorização para os exames. Então, ressonância magnética, tomografia do crânio e também o encefalograma. São esses 3 exames que ele está fazendo neste momento, que a defesa tem que apresentar no segundo pedido, exatamente o pedido também de investigação, se o ex-presidente tem crises convulsivas, também se ele tem essa oscilação transitória de memória, além da síncope noturna, que é exatamente o desmaio, além também dessa lesão que ele apresentou na região da testa, lesão cortante na região temporal direita. Foram alguns dos argumentos que a defesa apresentou, além do traumatismo craniano, que já havia sido diagnosticado ainda ontem, confirmado agora nos primeiros exames. Kobayashi. Muito obrigado, Rani Veloso, diretamente de Brasília, em frente ao hospital. Qualquer movimentação diferente por aí, você tem toda a prioridade. Rani Veloso, nossa repórter lá no hospital em Brasília. Vamos discutir? Vamos repercutir com o nosso time este assunto. Quero começar com o Fábio Piperno. Piperno, a ida de Bolsonaro hoje para o hospital só prova que ele deveria ter ido ontem, não é? Eu não sei, Nelsinho. Ontem eu disse que, inclusive, eu acho que isso poderia ser atendido com maior celeridade. É minha opinião de alguém que está distante disso. As autoridades, naquele momento, constataram que não havia essa pressa, essa urgência, mas eu creio que, veja, trata-se de um ex-presidente da República e, nesse sentido, eu acho que o Estado tem sim o dever de tomar alguns cuidados adicionais, até porque é um personagem com potencial para causar algum tipo de turbulência maior no ambiente. Apenas por isso. De resto, eu acho que o presidente Bolsonaro, ele é merecedor de todos os cuidados e direitos humanos que devam ser estendidos aos demais presos. Ora, se eles estão sob custódia do Estado, todos os 800 mil detentos, todos os 800 mil custodiados em todo o país devem ter direito a isso. Agora, me causa realmente muita admiração, né? Até algum espanto, quando alguém como a primeira-dama usa a palavra tortura. Porque Bolsonaro está sendo tratado está sendo submetido a torturas e tal. Repito, o que eu tenho dito aqui nos últimos dias. Não custa lembrar que nós estamos falando de um personagem que vestia com todo orgulho era a palavra que ele usava sempre, uma camiseta com o rosto de um notório torturador como o Coronel Ustra. Bolsonaro, aliás, se orgulhava de dizer que o único livro que ele tinha lido na vida era a biografia do Coronel Ustra. Então, como é que alguém que se orgulha, né, de ter tanta proximidade, né, tanta adoração por um torturador, vem agora reclamar de um suposto tratamento de tortura em um presídio, onde, aliás, ele está sendo bem tratado. Senhor Alangani, eu quero também a sua opinião, porque quando a gente viu as decisões do ministro Alexandre de Moraes, as anteriores, que negaram os pedidos de prisão domiciliar, o ministro fundamenta boa parte delas, e repetidamente, inclusive, com o argumento de que a superintendência da Polícia Federal é, inclusive, mais próxima do hospital do que a residência do ex-presidente. E essa proximidade não resolveu a situação de Jair Bolsonaro de ontem para hoje, né? Já que teve toda uma série de burocracia, intimação para a defesa juntar qual é o exame, para a Polícia Federal juntar o relatório, para o PGR manifestar sobre tudo isso, alguém que está
com um ferimento na cabeça, com a desconfiança de um traumatismo craniano, ainda que de natureza leve. Exatamente, Koba, tem 2 pontos aí. O primeiro ponto é que se ele estivesse na casa dele, em home care, atendimento domiciliar, a família próxima, logo que houvesse a queda, já seria levado para o hospital, comunicando ali as autoridades. O que não ocorreu de acordo com o relato da Michele, né? Ele caiu, ficou ali com a cabeça batida, desacordado, enfim, teve o traumatismo craniano e só na sua visita que ela percebeu que houve ali um acidente e aí comunicou às autoridades. Então, olha a gravidade disso. Segundo ponto, mesmo comunicando às autoridades, Koba, demorou muito esse procedimento burocrático. Porque imagine, porque você não sabe como é que feriu o cérebro lá dentro. Imagine se tivesse dado algum tipo de hemorragia. Nesses casos, a gente sabe que é uma corrida contra o tempo. E a burocracia, ela não pode ser um impeditivo numa luta, eventualmente, contra a vida. Caso contrário, a gente pode, infelizmente, verificar o que ocorreu lá com o Clezão. O mesmo fato ocorrido com o Clezão, que acabou demorando por atendimento e morreu dentro da cadeia, pode ocorrer com Jair Bolsonaro. Então, precisa sim de mais celeridade neste processo. Ô Kriegner, eu quero também a sua avaliação a respeito disso, porque a gente está falando de uma queda de alguém que bate a cabeça, e a gente sabe muito bem que esses traumas na região da cabeça, às vezes, têm efeitos invisíveis, né? O negócio você não percebe a olho nu exatamente qual é o resultado de uma queda, de um trauma, enfim, de um ferimento, como é o caso dele, que parece com um ferimento na região temporal, enfim. Como você analisa essa demora toda? A queda teria ocorrido de anteontem para ontem e só agora que ele está sendo submetido aos exames. E a prova, Koba, de que isso é sério e teve impactos é que no próprio depoimento dele diz que ele não lembra o horário da queda e algumas coisas que ele relatou depois de sintomas se foram antes ou depois da queda. Ou seja, uma pessoa que bate a cabeça e fere a cabeça, abre a cabeça e não lembra, significa que a pancada foi forte sim e que teve até um impacto no nível de consciência dele ali. Você não bate a cabeça, faz um corte e vive a vida normalmente, desconsiderando isso. Então, a gente precisa considerar, não tem razão, em primeiro lugar, não tem razão, motivo concreto, real, que justifique o presidente Bolsonaro não estar em prisão domiciliar. Esse é o ponto principal que a gente já começa a conversar daí. Não tem razão, não tem precedente, a maneira como ele está sendo tratado não é como outros ex-presidentes que foram presos também foram tratados, os privilégios que eles tiveram, os benefícios que tiveram não estão sendo aplicados também nesse mesmo caso. E nós temos que lembrar, nós estamos falando de uma pessoa idosa que tem comorbidades sérias, risco à saúde grave e que está ali numa cela, dentro num apartamento, ali num quarto, né, numa sala improvisada, com equipamentos móveis, que segundo a equipe médica dele, não são suficientes para atender numa questão de emergência. Então, dizer que isso não tem um cunho vingativo, realmente político, é muito fora da realidade. Porque olha só a situação, olha o parecer médico e olha o que está sendo insistido. E a pergunta é, insistência por quê? É risco de fuga? Não é. Insistência por quê? Porque realmente ele é um perigo para a sociedade, se ele ficar dentro de casa preso? Também não é. É a vingança política que a gente está vendo sendo perpetrada. Ontem à noite, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ainda deu-lhe uma entrevista coletiva ao lado do Carlos Bolsonaro e falou sobre a necessidade que o presidente teria, o Alan Gani, de um enfermeiro 24 horas. Ele tem broncoaspiração, né, em decorrência do soluço, e ele, dentro de um quarto ali, ainda que seja um apartamento, com um nível muito acima de qualquer outro preso que esteja no nosso sistema carcerário, ele está ali com a porta trancada e ninguém está vendo ele o tempo todo. Uma hora dessa ele tem uma broncoaspiração, um engasgo, uma queda dessa, que seja, e só vão perceber a hora que forem abrir a porta lá de manhã para a visita ou para alguma coisa assim. Isso reforça um pouco essa manifestação da ex-primeira-dama, uma tese que trouxe há alguns programas atrás aqui o Luiz Augusto Durso, falando que provavelmente a defesa vai caminhar nos próximos pedidos para um fundamento de necessidade de home care, de um acompanhamento constante, permanente do ex-presidente por um profissional de saúde. Você acredita que esse seja de fato o próximo passo? Eu acredito que sim. Veja, alguns anos, acho que uns 3 anos atrás mais ou menos, a minha mãe sofreu uma queda grave, né? Quebrou o ombro e a bacia e eu precisei de home care, de atendimento domiciliar.
E só para você ter uma ideia, isso não foi, né, lesão cerebral, nada do tipo, mas o pessoal ali já estava preparado para dormir numa posição, e não é deitar totalmente, né, é quase que inclinado, justamente para você ter um sono mais leve, que caso aconteça alguma coisa, a pessoa desperte para acompanhar e ir ao banheiro. Então, veja, no caso dele, que envolve aí uma série de comorbidades e complicações por conta da cirurgia, me parece que o home care seria o mais adequado, né? Nem que seja, e eu acho que isso é inviável, por isso a prisão domiciliar, mas pelo menos por enquanto, Koba, que seja dentro da prisão. Caso contrário, ele corre risco de perder a vida. Uma das hipóteses que estão sendo investigadas aí justamente por esses exames é a de que o presidente tenha tido uma crise epilética, inclusive porque ele não tem ferimento só na cabeça, tem no pé também. Enfim, vamos acompanhar isso aí daqui a pouco, quando a gente souber novidades lá de Brasília, a gente repercute de novo.